Aluninhos, eu vou gravar para você 2 exemplos de estequiometria que envolvem excesso de reagente. Lembra aquelas aulas que estão no canal sobre as chamadas leis que regem a estequiometria? A de Lavoisier, a de Proust, a lei volumétrica. Lembra que eu te falei que essas leis eram importantes no estudo da estequiometria? Então agora nós vamos gravar uns vídeos em casos especiais de estequiometria. 2 exemplos de excesso. Vamos começar por esse. Em primeiro lugar, eu preciso da massa molar do ácido nítrico, ela está aqui. Preciso da massa molar do nitrato de sódio, ela está aqui. Preciso da massa molar do NaOH, ela está aqui. Isso você não tem que decorar. Eu vou precisar da massa molar porque eu vou te fazer perguntas que estão associadas à massa. Então a questão tem que me oferecer a massa molar. Nesse caso, existe uma reação química envolvida, é uma neutralização. O ácido nítrico neutraliza o NaOH, o hidróxido de sódio, a soda cáustica, forma nitrato de sódio e água. Vamos partir do pressuposto que a reação aqui não é o problema. Ao longo das aulas eu vou gravar vídeos para você aprender a escrever essas reações. Mas agora o interesse, o foco é a estequiometria. Vamos partir do pressuposto que você tem a reação no exercício, tudo bem? Vamos tentar otimizar o nosso estudo. Então a preocupação aqui é só a estequiometria. Maravilha. Eu vou te oferecer 2 informações, dá uma olhadinha. Tudo bem que eu coloquei 2 caixinhas aqui? Eu vou colocar aqui 504 gramas de ácido nítrico. E vou colocar aqui 400 gramas de hidróxido de sódio. Então vamos imaginar um exercício do Enem, da FUVEST, das provas feitas pela VUNESP. Primeiro aparece um contexto. E aí ele diz assim para mim: foram misturados 504 gramas de ácido nítrico, então essa informação foi dada, e 400 gramas de hidróxido de sódio. Essa informação foi dada. E aí eu quero fazer 2 perguntas para você. Vamos colocar aqui, ó. Item A. Eu quero saber a massa do reagente em excesso. Então, essa é uma pergunta. Combinado? E quero saber a massa do sal. Deixa eu apagar aqui para não ficar muito pertinho, para não ficar ruim para você. Eu quero achar a massa do sal formado. Você entendeu o que o seu professor está fazendo? Te dei uma reação química, te dei a massa dos reagentes e estou te fazendo 2 perguntas. Estou perguntando para você qual a massa do reagente em excesso. Estou perguntando qual a massa do sal formado. Para eu encontrar essas 2 coisas que eu estou te perguntando, eu vou me utilizar da estequiometria, a massa do ácido que foi fornecida, a massa da base que foi fornecida. Combinado? Tudo bem? Essa reação chama neutralização. Vamos devagarzinho. Ó, olho no seu professor. 1 do ácido, 1 da base, 1 do sal, 1 da água. Esses são chamados coeficientes estequiométricos. Eles estabelecem a proporção que é dada em mol. 1 mol do ácido, 1 mol da base, 1 mol do sal, 1 mol da água. Mas eu não perguntei nada para você da água. Eu perguntei para você qual a massa do reagente em excesso e perguntei a massa do sal formado. A massa do sal está aqui. A massa do reagente em excesso, a gente vai descobrir.
Como eu não perguntei nada da água, eu nem preciso dela. Então a água não vai entrar no meu cálculo. Combinado? Tudo bem? Ótimo. Devagarzinho. Agora eu vou fazer bem didático. Eu vou separar uma coluna. Nessa coluna eu tenho as informações do ácido. Eu vou separar mais uma coluna. Nessa coluna eu tenho as informações da base. E eu tenho mais uma coluna. Nessa coluna eu tenho as informações do sal. A água, nesse exercício de estequiometria, não será usada. A água não vai ser usada porque o examinador não me perguntou nada da água. Lembra? Vamos insistir. Ele perguntou para mim qual a massa do reagente em excesso e qual a massa do sal formado. Tudo bem? Olhe em mim. Nós vamos combinar que numa mesma coluna eu sempre vou precisar de coisas iguais. Massa embaixo tem que ser massa em cima. Massa embaixo tem que ser massa em cima. Eu quero massa, aqui tem que ser massa. Combinado? Vamos lá. Vamos colocar colorido para chamar a sua atenção. Aqui é massa, aqui tem que ser massa. De quantos mols? De 1 mol. Quanto vale a massa do mol do ácido nítrico? Vale 63 gramas. 63 gramas. Massa embaixo, massa em cima. Quanto vale a massa do mol do NaOH? Está aqui, 40 gramas. 40 gramas. Tudo bem? Beleza? Quero massa, então em cima tem que ser massa. Quanto vale a massa do mol do nitrato de sódio? 85 gramas. 85 gramas. O meu problema está montadinho. Agora eu vou me utilizar da lei de Proust. Lembra? O que a lei de Proust diz? Que os participantes guardam entre si uma única razão de proporção. Agora você vai prestar atenção no pulo do gato que eu vou te dar. Sempre que eu tenho quantidade de 2 reagentes, massa de 2 reagentes, um deles está em excesso. E se um está em excesso, o outro é chamado limitante. Qual é o pulo do gato? Eu vou olhar para um reagente e vou descobrir que ele é limitante. Por consequência, o outro está em excesso. Olho para um, descubro que ele está em excesso. Por consequência, o outro é limitante. Combinado? Eu posso olhar para qualquer reagente. Quando eu olho para um, eu automaticamente descubro o outro. Devagarzinho, olhe em mim. Vamos de novo? Tudo bem para você que essa massa é 10 vezes maior que essa? A lei de Proust diz que o que acontece numa coluna acontece rigorosamente nas outras. Então vamos de novo? Essa massa é 10 vezes maior. Eu vou colocar a mãozinha aqui. Então essa massa, olha o tempo verbal, deveria ser 10 vezes maior. Vamos de novo? Então essa massa também tem que ser 10 vezes maior. Tudo bem? Como aqui eu tenho 63, que massa você está esperando ter aqui? 630. Mas eu não tenho 630. Eu só tenho 504. Está faltando ácido. Como é que chama o reagente que falta? Limitante. E se esse reagente é limitante, por consequência, esse está em excesso. Lembra que a gente combinou que o limitante é totalmente consumido e que o excesso é parcialmente consumido? Eu já sei que só uma parte da base vai ser consumida. Novamente, eu sei que apenas uma parte da base será consumida, mas que todo o ácido vai ser consumido. Olha o que eu vou fazer. O ácido é o limitante. Eu vou pegar o maior e vou dividir pelo menor. Quando eu divido 504 por 63, essa razão vale 8. Então, no sentido da flechinha,
a massa está aumentando 8 vezes. E a gente combinou que a lei de Proust diz que o que acontece em uma coluna acontece nas outras. Então, se aqui está aumentando 8, aqui também tem que aumentar 8 vezes. Afinal de contas, isso é o que diz a lei de Proust. E 40 vezes 8 dá quanto? 320. Então, 320 é o que é consumido da base. Entretanto, quanto foi colocado para reagir? 400 gramas. Então, meu anjinho, eu tenho uma massa de NaOH em excesso. E essa massa em excesso é de 80 gramas. Acabei de descobrir a primeira coisa que eu te perguntei. Sei que o NaOH está em excesso. Sei que o ácido é o limitante. Então, o ácido foi totalmente consumido. A base foi parcialmente consumida. Combinado? Muito bem. Agora vamos descobrir o sal. A gente acabou de combinar e insistir que o que acontece em uma coluna acontece nas outras. Multiplicou por 8, multiplicou por 8. Também vai multiplicar por 8. Então, eu vou pegar os 85, vou multiplicar por 8 e vamos descobrir a massa do sal que foi formando. E a massa do sal formado, 680 gramas. Você reparou? Eu não precisei fazer várias regras de 3. Me utilizando da lei de Proust, às vezes me utilizando também da lei de Lavoisier, eu consigo resolver vários exercícios de estequiometria, inclusive exercícios que envolvam situações especiais como essa que envolve excesso. Ficou claro para você? Como eu tenho certeza que você sofre um pouquinho com a ideia de excesso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar o quadro, vou colocar um outro exemplo para a gente usar. Só que aí eu vou fazer uma coisa super legal. Você reparou que nesse exercício a gente só mexeu com massa? Eu vou escolher agora um exemplo em que eu mexa com coisas diferentes, mas não quero mexer com massa. Para você perceber que você tem que lidar com massa, com mol, com volume, com átomo, com molécula. Você vai usar com espécies diferentes, mas a ideia principal é sempre a mesma. Aluninhos, vamos ao nosso segundo exemplo, ainda sobre excesso de reagente. Escolhi uma reação super importante, a síntese da amônia. Nitrogênio, hidrogênio, dando amônia. Olha a situação que eu estou te propondo. O que você tem que entender? O exercício sempre vem associado a um contexto. Então ele fala da síntese da amônia, fala que é uma substância super importante, fala que é usada para fabricar explosivos, fala que é usada para fabricar produtos de limpeza que são desengordurantes. Sempre um contexto para dar destaque ao exercício. Mas a estequiometria é muito clara. Olha a pergunta. Eu estou partindo de 6 mol do gás nitrogênio. Tudo bem? 6 mol do gás nitrogênio. E estou partindo de 6 mol do gás hidrogênio. Eu quero saber qual volume de amônia que eu sou capaz de produzir, considerando que o volume está sendo produzido nas condições ambientes. Lembra? Condição ambiente de temperatura e pressão. O volume associado ao gás é sempre um volume associado à temperatura e à pressão. Esse volume deve ser conhecido por você. Eu até gravei um vídeo, uma aula e falei para você disso. Mas é muito comum que as provas, às vezes, ajudem você. Aí eu coloquei aqui, ó, dado.
volume molar de gás na CATP, aí eu aproximei o valor para 25 litros por mol. Lembra? É 24,5 litros. Mas é super comum ele às vezes aproximar para 24 ou para 25. Está facilitando a sua vida no que se refere ao lado matemático. O mais importante para mim é, eu preciso que você lembre dessa informação, porque essa informação nem sempre é fornecida pelo exercício. Então precisa ficar atento, precisa ficar atenta. Combinado? Como é que eu tenho certeza que tem excesso? Não tenho a menor dúvida, eu tenho quantidade de 2 reagentes. Tenho quantidade de 2 reagentes, um deles está em excesso. Qual é o pulo do gato? Eu preciso descobrir quem é o excesso, quem é o limitante. Lembra? Se eu olho para um reagente e ele está em excesso, o outro reagente é o limitante. Se eu olho para um reagente e ele é o limitante, o outro, por consequência, está em excesso. É sempre assim. Eu preciso da reação química e preciso que a reação esteja balanceada. A gente está partindo do pressuposto que a reação foi dada no exercício. Combinado? Junto comigo. 1, 3 e 2. Tudo bem? 1 mol, 3 mol, 2 mol. Combinado? Vamos fazer igual a gente fez no outro exercício? Vamos dividir em colunas? Uma coluna. Nessa coluna eu tenho as informações do nitrogênio. Uma outra coluna. Nessa coluna eu tenho as informações do hidrogênio. E uma outra coluna que eu tenho as informações da amônia. O que a gente combinou no vídeo anterior? Que numa mesma coluna eu preciso de coisas iguais. No outro exercício, a gente relacionou massa. Aqui eu estou relacionando mol e volume. Então vamos lá? Mol em cima, mol embaixo. Ótimo. Mol em cima, mol embaixo. Ótimo. Aqui é volume. Então aqui tem que ser volume. Eu te ajudei. Cada mol de gás na CATP ocupa aqui volume 25 litros. Para cada mol. Eu tenho certeza que você há de concordar comigo. 2 vezes 25 litros. Só para deixar bem didático, vamos repetir o valor? 1 mol aqui. 3 mol aqui. Então você reparou? Eu só peguei o valor que eu tinha aqui e já coloquei aqui. Peguei o valor que eu tinha aqui e coloquei aqui. Por quê? Porque eu estou relacionando mol com mol, mol com mol. Peguei o valor em mol, converti em volume. Por que eu peguei o valor em mol e converti em volume? Porque o exercício está me cobrando o cálculo do volume ocupado pela amônia na CATP. Tudo bem? Olho em mim agora. Se eu tenho valores de 2 reagentes, um deles está em excesso. Lembra que eu disse para você que eu posso olhar em linha ou em coluna e é você que vai tomar a decisão? Então eu posso chegar na resposta olhando assim ou assim. É você que vai decidir. Olho no seu professor, por favor. Tudo bem para você que a proporção é 3:1? Olha os 2 valores em laranja. Então, esse valor é o triplo desse. Então, como aqui eu tenho 6 mol, novamente eu vou colocar a mãozinha aqui. Que valor você esperaria ter aqui? 18 mol. 18 é o que eu deveria ter. Eu só tenho 6. Eu tenho uma quantidade menor. Então, esse reagente é o reagente chamado limitante. E a gente combinou que o limitante é totalmente consumido. E se ele é o limitante, significa dizer que esse está em excesso. Então esse será parcialmente consumido. Vamos inverter o raciocínio? Tudo bem que a proporção é 1:3? Então esse valor é 3 vezes menor que esse.
Então, se aqui é 6 e tem que ser 3 vezes menos, desse 6 mol, 2 mol vai gastar. Então, eu tenho 6 mol, gasta 2 mol. Tudo bem? E ainda resta um excedente de 4 mol. Esse excedente é o que nós chamamos de excesso. Então, se ele perguntasse para mim, existe excesso de reagente neste exercício? A resposta que eu daria é qual? Existe. O excesso é do gás nitrogênio e o gás hidrogênio é o reagente limitante. Então, o gás hidrogênio vai ser totalmente consumido. Ele foi totalmente consumido. Tudo bem? Olha a lei de Proust. Esse valor é o dobro desse. Esse valor é o dobro desse. Então, esse valor tem que ser o dobro desse. Portanto, o volume será... Tudo bem que aqui eu tenho 50 litros? Tudo bem que a gente combinou que está multiplicando por 2? Que está multiplicando por 2? Aqui vai multiplicar por 2. Isso vai me dar 100 litros. O que você precisa ter claro na sua cabeça? Por que não foi possível produzir um volume maior de amônia? Porque quem determina o final da reação nunca é o reagente em excesso, e sim é o reagente limitante. Eu não tenho mais hidrogênio. Não tenho mais hidrogênio, não tem como produzir mais amônia. Então, o maior volume de amônia que pode ser produzido é de 100 litros nessas condições. Olhe os dois exercícios e note que, embora um tenha falado em massa e o outro tenha relacionado mol e volume, o jeito de fazer não mudou. Novamente, eu me utilizei da lei de Proust. Essas leis são muito importantes. E chance, eu estou do seu lado.